né, trazer informações aí com o Mauro César Pereira sobre essa situação do Gerson. Mauro César Pereira já está com a gente, direto da Filadélfia, né, nos Estados Unidos. Mauro, você trouxe que o Flamengo não foi notificado de nada pelo Zenit, de nada, não recebeu um comunicado oficial que o Zenit vai pagar os 25 milhões de euros, mas pelo staff do Gerson já está tudo confirmado. Eu, inclusive, ontem, depois dessa notícia, apurei lá que já tem gente na Rússia procurando casa para o Gerson. E outra, Mauro, o Gerson xingado. Muita gente no chat xingou o pilhadinho, tadinho, não foi só o Gerson. Porque eu disse e repito que o Gerson errou. Para mim, ele não errou em aceitar a proposta. Ele errou na forma como ele está saindo do Flamengo. Vazando a informação antes do Mundial, pressionando sempre, o pai falando em podcast o tempo todo que o Gerson não ganhava o que ele merecia, sendo que foi o pai e o staff que negociaram o Gerson com o Flamengo. Então, eles que negociaram mal para ficar reclamando o tempo todo. Eu só acho que o Gerson saiu da forma errada. E por isso merece ser criticado. Mas o que você acha, Mauro César Pereira, se já está certo mesmo, e a informação que você trouxe lá no seu blog, Mauro? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Assim, primeira coisa que eu acho engraçado, assim, eu entendo as manchetes da imprensa esportiva. Gerson aceitou a proposta. Óbvio que ele aceitou, gente. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Mas, lá atrás, fez a proposta. Não quero, acabou. Não tinha nada, morri ali. Não nasceria toda essa celeuma. Óbvio que ele aceitou. Isso foi vazado por gente próxima ao jogador ontem, para dar um peso maior, talvez, e tudo, mas o fato é, até agora, o Flamengo não sabe de nada. Ao mesmo tempo, o Zenit não é obrigado a comunicar ao Flamengo. Ele pode pagar a multa, pode abrir a janela no mês que vem, né? De contratações internacionais, levar o jogador, desde que ele queira ir. Isso é muito simples. O jogador veio para cá, para os Estados Unidos, né? Vai jogar, porque o Flamengo vai fazer o quê? Vai afastar o jogador que até agora... O Mauro travou ou fui eu que travei? No outro clube, o procurou, não pagou, não fez proposta, ou fez, mas não interessou o Flamengo. Tem que seguir a vida normal. O Flamengo não tem muito o que fazer. Eu acho que o Gerson deveriam dos direitos federativos dele mesmo, fazendo um contrato ainda melhor. Então, é muito desgastante essa situação. Sabe? Eu já disse outras vezes, se eu fosse um dirigente, me colocando no lugar dos cartolas, eu também ia querer ficar aturando esse tipo de coisa. Assinou um contrato, combinou, acertou, aí daqui a pouco... O que acontece? Quem fala não é ele, quem fala é o pai dele. Mas ele nunca se manifesta contra as palavras do pai. Significa que ele está concordando. O pai se apresenta como representante dele. Um desgaste necessário, acho uma carreira muito mal conduzida. Por mais que se ganhe dinheiro, eu acho que você pode aliar ganhos financeiros significativos com boas relações com os clubes, saindo na boa e tal, sem ter atrito. É só pesquisar como foi a saída dele do Olympique, o clube anterior ao Flamengo. Saiu de lá numa situação também de um certo conflito, quando o pai dele deu declarações à imprensa brasileira, reclamando que ele estava na reserva. Gente, porque ele não pode ficar na reserva? Ele não podia ficar na reserva? Estava jogando no time grande da França, numa cidade que eu não conheço, mas todo mundo diz que é uma cidade muito legal. Time grande de torcida, de camisa, sabe? Numa região onde você não vai se deparar tão, provavelmente, com questões de racismo como pode acontecer na Rússia, né? Até porque a torcida do próprio Olympique é uma torcida formada por muitos norte-africanos, por africanos em geral, enfim, que vivem naquela região do sul da França. Enfim, acho uma pena, sinceramente, acho que sai desgastado, embora, evidentemente, a gente não concorde com nenhuma manifestação violenta contra o jogador. Manifestações pacíficas que o torcedor faça é um direito dele, se ele está se sentindo traído pelo capitão do time, pelo jogador que ele tanto admirou. O torcedor pode se manifestar, desde que ele não seja violento, não seja agressivo. Isso faz parte também do jogo, como os aplausos também fazem parte. Mas eu acho tudo muito mal conduzido, Thiago. Uma carreira poderia ser encaminhada de uma forma bem melhor. Ele é um ótimo jogador. Eu acho uma pena mesmo. Então o Mauro até concorda aí comigo em parte, né, que ele errou na forma como ele está saindo, não por estar saindo, por estar saindo. Mas, Mauro, duas perguntas, tá? Ainda sobre essa situação do Gerson. Então, primeiro, para o Flamengo não tem nada certo, né? Porque saiu a notícia que tá certo, mas saiu do staff do Gerson. Inclusive, na minha apuração, já tá até procurando casa lá, por meio de amigos de jogadores que estão no Zenit. O Gerson já estaria procurando casa, né, lá na Rússia. Para o Flamengo, então, Mauro, não tem nada certo, já que não foi notificado? E outra, aquela multa de 40 milhões de reais, porque tem ainda essa multa de 40 milhões de reais que o Zenit ignorou.
O Zenit, pelo jeito, vai pagar os 25 milhões de euros. Mas tem uma multa de 40 milhões de reais, uma cláusula, que o Gerson teria que pagar por uma rescisão unilateral, né, de direito de imagem. O Flamengo ainda pode acionar o Gerson na justiça se ele sair por essa multa de 40 milhões de reais? Isso, eu até conversei com um advogado sobre isso, e ele acha, acho que outros também devem achar a mesma coisa, que é provável que isso ainda é um imbróglio jurídico, né? O Zenit não tem nada com isso, isso é uma cláusula contratual do Gerson com o Flamengo. Então é um problema do Flamengo com o Gerson com o Flamengo, se ele de fato foi embora, dessa maneira. Pode haver discussões jurídicas se essa cláusula ela é, digamos assim, algo aceitável ou não, algo que dentro das leis brasileiras pode ser entendido como correto ou algo inválido, então pode se arrastar por muito tempo. Agora, o Zenit tem que pagar ao Flamengo os 25 milhões de euros. O Flamengo, imagino, pelo que eu entendi, cobrará do Gerson esse valor aí, que é perto de 40 milhões de reais pelas estimativas do clube, né? Aí vejamos como vai ser, mas é uma coisa à parte. Agora, é importante frisar também que o clube russo não precisa comunicar nada ao Flamengo. Apenas a informação o Flamengo não tem comunicado de nada. Todas as informações, é uma dedução óbvia, né, gente? Estão saindo sobre Gerson aceitou e tudo mais, está certo entre o clube russo e o jogador, isso vem, claro, de pessoas ligadas ao jogador, né? O Flamengo simplesmente não sabe de nada, não foi comunicado de nada e nem tem que ser comunicado. Pagar a multa, acabou. O Flamengo fez isso com o River Plate, pagou a multa do De La Cruz, acertou um contrato com o Uruguai e ele foi embora do Rio e foi jogar no Flamengo. Mas saiu de lá de uma boa, né? Saiu de lá com atrito com nada. Saiu de lá numa situação muito, muito tranquila, até sendo muito festejado, até porque eles ganharam um troféu no último jogo que o De La Cruz fez com a cabeça do time argentino. Mas bem diferente do que vimos ontem, aí, com algumas cenas até um tanto quanto exageradas aí, de alguns torcedores mais exaltados com relação a um jogador que há pouco tempo era tão querido e idolatrado pela torcida. Mas o que eu acho curioso disso tudo é tanta manchete de ontem para hoje. Tudo certo, o Gerson aceitou. Pô, se o Gerson não tivesse aceitado, nem tinha começado essa conversa, Thiago. Lá atrás, procurou, não aceitou e tal, morreu. Isso é claro, desde o início está claro que ele aceitou. É óbvio que ele aceitou. E a gente já tinha falado, Mauro, que ele tinha aceitado. Lógico. A gente falou isso no domingo. É lógico, mas é só juntar Lé com o Cré. Por que tem todo esse rolo? Porque ele aceitou a proposta. Se ele não tivesse aceitado, o pai dele não iria, na segunda da semana passada, já há 10 dias, se reunir com o dirigente do Flamengo e com o dirigente do Zenit, que pelo que eu soube até participaram online. Foi uma reunião que não durou 10 minutos, já contamos essa história aqui. Temos uma proposta e tal, bababá. Não, 25 milhões à vista, foi o que nós acertamos na última renovação. A redução de 200 milhões de euros para 25 da multa rescisória, mas sem negociação. Paga 25 e vai embora. Vai lá e deposita a multa. Esse é o acordo, é o que está escrito. O Flamengo disse isso, a reunião acabou, não durou 10 minutos. Quando o representante do atleta vai até o clube, levando junto com ele pessoas de um outro clube, dizendo que esse clube quer comprar os direitos federativos do atleta, é óbvio, evidente que ele já aceitou a proposta. Senão ele não iria levar até o Flamengo. Então, assim, eu acho muito curioso como a imprensa bate cabeça às vezes e destaca coisas que não são notícia. Não é notícia. Já é uma semana, mais de uma semana, que a gente sabe que ele aceitou. Claro que ele aceitou. Enfim. Né? A gente trouxe, inclusive, essa notícia aqui no domingo, e até lembrando para vocês, domingo a gente teve uma baita audiência na TV Jovem Pan, aproveitando a audiência aqui, todo domingo, galera, a gente está na TV Jovem Pan, de 1 até as 3 da tarde. Tenta assistir ao programa na TV, porque nossa audiência está crescendo muito na TV Jovem Pan aos domingos, e para a gente se firmar os domingos na TV, a gente precisa da sua audiência. Então, de 1 até as 3 da tarde, na TV Jovem Pan, todo domingo a gente tem o Canelada e a gente trouxe todas essas notícias aí, eu e o Mauro, em primeira mão no Canelada de domingo. Esse domingo tem, todos os domingos de 1 até as 3 da tarde, Canelada, primeira edição, na TV Jovem Pan. A gente conta com a sua audiência. Bom, eu vou querer escutar o Mauro sobre o Bruno Henrique ainda. A gente vai falar sobre o Palmeiras, sobre polêmica no Botafogo, que não pagou o Almada ainda, não pagou uma parcela sequer, hein? Ao Atlanta United pela contratação do Almada do Botafogo. Tem o Palmeiras, o Maurício, falando sobre o confronto com